pena dedicar alguns momentos do seu dia para acabar com 30 guerras ao redor do mundo e talvez com todas as guerras futuras que certamente serão deflagradas? A guerra é como o câncer, ela piora quando não é tratada. Existem neste momento 21,3 milhões de soldados servindo em exércitos ao redor do mundo. Não podemos recrutar uma brigada 10 vezes maior? 100 vezes maior? O projeto começa agora, com você. O fantasma deles, o caminho da paz, ensina que ninguém é nosso inimigo. Como essa é uma mudança extremamente radical com relação à maneira como nos ensinaram a sentir, precisa acontecer aos poucos. O primeiro passo é deixar de acreditar no monstro lendário chamado eles. Todo inimigo, quando enfrentado frente a frente, revela-se um ser humano. Li recentemente que no dia 6 de junho de 1945, o dia em que os aliados desembarcaram na Normandia, um fenômeno perturbador teve lugar. Descobriu-se que o soldado americano típico recusava-se a atirar contra os alemães que estavam defendendo as praias. Mesmo sob ordens diretas, com um oficial de comando marchando ao longo da linha de fuzileiros e gritando a ordem de atirar, apenas um em cada 25 soldados obedeceu. Na sequência da guerra, quando o dia D veio a ser uma gloriosa vitória do bem, esse fato perturbador não se tornou público. Na verdade, ele foi discutido em um relatório interno do exército americano. Nesse relatório, a razão pela qual os soldados não atiraram estava clara. Aparentemente, nada tinha a ver com a covardia, os soldados não conseguiram atirar nos alemães porque os viam como seres humanos. Desde a infância, cada fuzileiro aprenderá que matar era contra a lei de Deus, e era quase impossível sobrepujar esse ensinamento, até mesmo no calor da batalha. Essa relutância dos soldados em atirar contra o inimigo representava um problema para o exército, que decidiu modificar os métodos de treinamento. Em vez de atirar e matar outro ser humano, os fuzileiros eram ensinados a fazer contato com o alvo ou cumprir o objetivo estratégico, o que ainda significa matar outro ser humano, porém com uma espessa máscara de linguagem encobrindo os fatos brutais. A solução global foi condicionar o soldado comum a nunca ver o inimigo como sendo totalmente humano e certamente não tão humano quanto os que lutam do nosso lado. Desumanizar o outro lado não é uma invenção moderna. O movimento pela paz atual condena o fato de a operação militar americana ter se tornado um videogame de alta tecnologia. Soldados podem observar o inimigo em telas eletrônicas compatíveis com as das lojas de diversões eletrônicas e detonam armas a uma grande distância sem jamais ver o rosto daqueles que estão destruindo. No entanto, tornar o inimigo menos do que humano é uma tática antiquíssima, que tem raízes na noção de eles. As regras do nós versus eles, crenças que mantêm viva uma lógica falsa, é preciso que seja nós versus eles. Eles são maus, nós somos bons. Temos de derrotá-los, caso contrário eles nos destruirão. Eles acreditam em um Deus falso. Eles são malucos. Eles nos odeiam e provavelmente sempre odiarão. Eles merecem o que recebem. Se essa lógica parece rude, só posso dizer que seria impossível exagerar a crueldade com que ela é efetivamente usada. Um estudante de história pode apontar para a reação britânica à Primeira Guerra Mundial. Antes de 1914, o ano em que a guerra foi deflagrada, a Alemanha ocupa um lugar como uma nação entre nações, talvez não de uma aliada, mas respeitada pela sua cultura e filosofia. Esse mesmo povo, depois que a guerra começou, passou a ser formado por bárbaros desprezíveis, acusados de torturas desumanas, do assassinato maciço de bebês e dos mais perversos crimes imagináveis. Essa demonização era considerada uma parte necessária da campanha de propaganda para manter vivo o entusiasmo do público pela guerra. Vemos a mesma demonização ter lugar agora, praticamente pelas mesmas razões. Transformar eles em criaturas do mal é eficaz, como todo líder de uma situação de guerra sabe, mas na hierarquia emaranhada é impossível separar a verdade da ficção. As verdadeiras atrocidades fazem parte da mistura, junto com o verdadeiro horror e desalento diante do que acontece na guerra. O sectarismo acrescenta ao seu toque, visto que as atrocidades do nosso lado são minimizadas, ao passo que aquelas cometidas por eles,
mesmo quando apenas supostas, são exageradamente anunciadas. No entanto, não existe nenhuma dúvida de que explorar o medo é um ato de crueldade. Em última análise, eles são transformados em demônios para que um número maior deles possa ser eliminado com a consciência tranquila. A crueldade se justifica devido ao fim visado, que é a vitória total. Em um ethos do tipo que importa é vencer, o fim precisa justificar os meios, visto que perderam um resultado completamente negativo e, por conseguinte, totalmente inaceitável. Isso é verdade nos esportes de competição, onde nós versus eles parece inócuo. No entanto, na guerra, a vitória total é uma ilusão, a não ser que apaguemos a perda de vidas do lado perdedor e desprezemos os horrores da guerra que os nossos soldados suportaram para chegar ao momento da vitória. O caminho da paz preconiza que cada pessoa deve abolir a lógica de nós versus eles e abandonar a lealdade para com as regras dessa lógica. Toda regra deixa de dominar a mente quando é vista como falsa e desnecessária. É preciso que seja nós versus eles. A primeira regra é, e sempre foi, a mais poderosa. Podemos chamá-la de causa fundamental do conflito, porque o conflito exige a separação. No entanto, sob o aspecto espiritual, a separação é o problema e não a solução. Na ideia de nós versus eles, ela se transforma na resposta. Se não podemos nos livrar das pessoas que não são como nós, por que não lutar contra elas? Por que não transformar a diversidade delas na nossa motivação? Isso é uma ilusão, pois a única alternativa é corrigir a separação, acabar com a diversidade. Quando você aceita o caminho da paz, a sua meta é sempre retificar e nunca se opor. Não basta dizer que os islamitas radicais são apenas um tanto maus. Embora isso pareça moderado e razoável, no final essa posição se reduz ao raciocínio versus eles, pois você ainda está tolerando a guerra contra a maldade deles. A alternativa é clara: trabalhar para acabar com a separação na sua vida. Não deixe que julgamentos cômodos a respeito da maldade deles toldem a questão. Eles são maus, nós somos bons. Esta regra acrescenta emoção e um elemento dramático à luta. Em vez de enfrentar a verdade, ou seja, o falo de que todo mundo está aprisionado na separação e precisa escapar, podemos recorrer à eterna guerra entre o bem e o mal. Como é emocionante perceber que você descobriu alguém que você pode atacar em vez de enxergar o inimigo dentro de si mesmo. A eterna guerra da luz contra as trevas funciona como um cômodo disfarce. O que a torna linda impostura é o fato de essa batalha nunca ser bem definida. A vida é sempre confusa e tumultuada. Estamos todos juntos nisso, por mais sedutor que seja jogar todo o mal em cima deles. Temos de derrotá-los, caso contrário eles nos destruirão. Esta regra dá o passo seguinte e transforma eles em agressores. Como tática de medo, ela é muito eficaz. O mal, uma vez rotulado, nunca parece satisfeito em ficar em casa. Ele quer se espalhar, quer conquistar e destruir. A mesma lógica é válida para as pessoas que sofrem de fobias. Se você tem um medo arraigado de insetos, por exemplo, imagina que eles sabem que está com medo. Cada gafanhoto e aranha que você avista não está se movendo ao acaso, e sim avançando na sua direção. As pessoas que sofrem de fobias estão intensamente convencidas por essa lógica, mas, se nos colocamos ao largo da fobia, percebemos de imediato que ela é irracional. Os gafanhotos não têm uma noção secreta de quem devem pegar, na verdade, não querem pegar ninguém, embora no seu comportamento natural possam se revelar destrutivos para as plantações e assim por diante. O mal raramente é implacável. Ele pode ser incrivelmente obstinado e em algumas situações, o caso clássico é o de Hitler, uma sociedade inteira pode tornar-se vítima da psicose, confundindo o bem com o mal. Em certas famílias, a pessoa que pratica abuso pode obter um poder tão grande que os outros membros esquecem que estão sendo agredidos e ficam do lado dela. No entanto, por mais obstinado que o mal possa ser, nunca existe um eles que personifique o mal total e que tenha uma única missão na vida: procurar o bem e destruí-lo. Eles acreditam em um Deus falso. Esta regra representa outra maneira de reforçar o status da virtude, pressupondo que Deus gosta o suficiente da guerra para tomar partido.
Ele escolhe o lado que realmente o conhece em detrimento da facção que o adora da maneira errada. Acho que é aqui que a lógica do nós versus eles perde força para muitas pessoas. O ensinamento de um Deus onipotente penetrou muito profundamente, a ideia do que Deus quer é muito incerta. Não faz sentido, se pensarmos intensamente em Deus, que ele precise ser defendido. Afinal de contas, ele é eterno, o que significa que existiu durante um intervalo infinito de tempo antes deste momento e continuará a existir posteriormente por um espaço de tempo infinito. Como poderia ser ameaçador? Os argumentos que colocam Deus em um dos lados de uma guerra aplicam-se igualmente ao outro lado, o que faz com que ambos se cancelem mutuamente. Ao contrário da violência, o caminho da paz não precisa que Deus o justifique, ele se justifica pelos seus próprios méritos para melhorar a vida de cada pessoa. Eles são loucos. Esta pode parecer uma das regras mais primitivas, mas atualmente transformou-se em uma das mais fascinantes, até mesmo para as pessoas sofisticadas. Acredita-se que os islamitas radicais em particular estejam sob a influência de uma estranha maneira de pensar. Eles rejeitam o mundo moderno e a sua tecnologia. Recusam-se a enxergar a justiça óbvia do Ocidente capitalista. Querem arrastar o mundo de volta a uma era medieval, que foi a última vez em que se sentiram à vontade. Em vez de encarar as ideias deles como contrárias às nossas, nós as vemos como loucas, no mesmo nível das de alguém que sugerisse a volta da escravidão ou a subjugação das mulheres. Essa ideia se insere facilmente nos argumentos de loucura contra todo o Islã. O que torna esse argumento tão subversivo é o fato de podermos dizer a nós mesmos que cometer violência contra pessoas loucas é para o bem delas. Ao contrário das pessoas más, as pessoas loucas não podem ser completamente responsabilizadas pelos seus atos. Estão desorientadas e não têm consciência disso. Por conseguinte, podemos justificadamente retirar das mãos delas o controle da sua vida. Mas se você estiver matando pessoas pelo bem delas, o fardo da irracionalidade poderá cair mais do seu lado do que do delas. Elas nos odeiam e provavelmente sempre odiarão. Esta regra é uma mera projeção, que envolve imaginar como uma pessoa se sente porque é útil para a maneira como você quer, ou precisa, que ela se sinta. E muito mais fácil para sua consciência ferir alguém que o odeia. Mas por que as coisas deveriam ser dessa maneira? Se encostar uma arma na cabeça de uma pessoa e disser, só vou atirar em você se eu conseguir descobrir qual é a sua disposição de ânimo, essa regra é exposta pelo que ela é, um modo de fingir que a violência é moralmente certa porque parece certa. Os sentimentos e as emoções não modificam a imoralidade da violência. É verdade que, em alguns países, uma pessoa acusada de assassinato pode ser libertada se o crime for considerado passional, mas nesse caso o ódio não estava na vítima e sim no criminoso. É o nosso ódio, e não o deles, que nos deixa cegos. Fazer deles aqueles que sentem ódio é uma tentativa clara de manter a virtude do nosso lado e evitar o único procedimento que acabará com a violência, olhar dentro de nós mesmos para descobrir o nosso lado mais sombrio. Eles merecem o que recebem. Esta regra remove totalmente a responsabilidade do lado que está cometendo a violência e joga todo o fardo sobre a vítima. Nos casos de violência doméstica, o homem que comete o abuso é que frequentemente se queixa de que ela me obrigou a fazer aquilo. A imagem é de um marido tolerante e resignado que foi pressionado demais e não teve escolha a não ser retaliar. As pessoas violentas conseguem aceitar completamente essa lógica para sua própria sobrevivência psicológica. É notório o fato de O.J. Simpson ter dado uma entrevista coletiva à imprensa na qual se descreveu como a verdadeira vítima do seu casamento, apesar de ter matado a outra pessoa. Culpar a vítima é a forma mais imoral e doentia da lógica do nós versus eles. Ela atingiu um horrendo nadir quando os oficiais alemães da SS designados para funções nos campos de concentração se queixaram amargamente de que os judeus os forçavam a fazer o que faziam. Essa era na verdade uma queixa comum, que surgiu porque a tarefa de lidar com os cadáveres e as cinzas em escala maciça era de outro modo intolerável. Sem a defesa egoísta de culpar a vítima, a função dos oficiais da SS teria sido considerada insana, o que é a verdade. O caminho da paz é claro com relação a esta questão: ninguém merece a violação,
e os atos de violência que você cometer repousam nos seus ombros e nos de mais ninguém. Eles nunca são a desculpa. Na hierarquia emaranhada, a vítima e o perpetrador estão unidos. No fundo, não existe nenhum eles porque todo mundo está conectado. Temos de estar dispostos a pensar no nível da consciência coletiva, a percepção consciente que faz de nós uma humanidade única, como uma maneira cotidiana de pensar. Caso contrário, a sedução da lógica de nós versus ele se consolida. As conexões são tênues nesse estágio. As desconexões são tão preponderantes que poucas pessoas efetivamente percebem como são nocivas. Quantas vezes você já se encontrou em uma das seguintes posições? Desejando que o seu time favorito esmague os adversários. Apoiando um candidato político que se vale de uma propaganda difamatória. Desejando desesperadamente que a sua empresa se coloque na vanguarda da competição. Tentando parecer melhor do que os seus vizinhos. Rezando para conseguir derrotar um rival na disputa por um aumento ou uma nova função. Em todos esses casos, a hierarquia emaranhada põe em movimento muitos componentes associados: a competitividade, o interesse próprio, o ego, a autoimagem, a imagem da família, o orgulho de pertencer a uma cidade ou nação, a raiva, a inveja. Cada contexto é único, mas ao mesmo tempo todos são idênticos. O indivíduo começa a se identificar com algum conflito. Se a situação for por demais desagregadora, não há esperança de que o relacionamento entre nós versus eles seja remediado. A desagregação é o combustível que mantém eles em uma posição degradante. O próprio eu da pessoa é definido por ela não ser como eles. Esse é realmente o ponto crucial. O caminho da paz nos diz que a nossa verdadeira identidade situa-se exclusivamente no nível do espírito. Todas as outras identidades são temporárias. Muitas são simplesmente falsas. A identidade é sutil porque não requer nenhum pensamento. Você absorve por osmose uma influência após outra, até que as vozes na sua cabeça, as opiniões que você automaticamente emite, a relação das coisas que gosta e não gosta armazenadas na sua memória tornam-se uma segunda natureza. E preciso ideias e inteligência para remover esses julgamentos incrustados, pois eles nasceram da escolha. A única escolha de um bebê pode ser absorver as influências por osmose, pelo ar, por assim dizer, mas em uma idade muito tenra formamos uma faculdade crítica, o mecanismo que faz escolhas dentro de nós torna-se consciente a partir de então. Para que eu, enquanto indivíduo, seja livre, preciso enfrentar perguntas a respeito de quem eu realmente sou, o que é em grande parte feito através do exame das câmaras de falsa identidade que erroneamente chamo de mim. O lado prático desse processo se caracteriza por uma pergunta muito simples que desenvolve 1000 tentáculos, como um polvo mental. Estou pensando por mim mesmo? Ou estou pensando como um indiano típico? Um médico típico? Um californiano típico? Um americano típico? Um homem típico de meia idade? Uma pessoa típica com o meu nível de renda? Quer isso nos agrade, quer não, somos todos típicos. Vinculamos parte da nossa identidade a grupos e condições externas. Nós nos identificamos com o dinheiro e posses, com o sucesso e o fracasso. Essas são as camadas externas do falso eu, as reações típicas que acredito serem minhas, mas que na verdade pertencem a um tipo de pessoa. É difícil às vezes, graças à nossa preciosa autoimagem, acreditar que somos produto de moldes iguais. Se você emitir uma opinião e alguém reagir murmurando típico, você não considera isso um insulto? Mas observe a si mesmo enquanto absorve informações. Bombardeada por milhares de novidades todos os dias, a sua mente seleciona preguiçosamente agarrando-se àquelas que estão de acordo com o seu modo de ser genérico. Se o seu modo de ser, como o meu, for o de um médico indiano de meia idade que reside em uma região próspera da Califórnia, você reagirá às notícias sobre manifestações racistas em Nova Delhi, um furacão na Flórida ou o aumento dos assurdos nos casos de negligência profissional de uma forma genérica. Haverá um pouco de espaço para a sua reação pessoal, mas, francamente, não muito.
A não ser que você conscientemente desvie a sua mente para outros canais, ela reagirá como previsto. As notícias da Índia mexerão com você, os furacões longe de casa quase não o afetarão, o aumento dos custos da negligência profissional o deixarão com raiva e assustado. A próxima camada de identidade é mais pessoal, mas igualmente ilusória. Estou pensando por mim mesmo? Ou estou pensando como todos os outros membros da minha família? Os meus pais na minha infância e adolescência. Os meus amigos mais íntimos. As pessoas do mesmo nível intelectual que o meu. Uma pessoa que eu amo. Nesse nível, o domínio da falsa identidade é mais sedutor. Não é uma coisa boa ligar-se àqueles que você ama e respeita? Claro que é, mas não é bom absorver as ideias e opiniões deles como se fossem suas, quando na verdade você escolheu esses pensamentos e opiniões por motivos ulteriores. Queria ser aceito. Queria ser amado, respeitado ou considerado inteligente. Um dos meus amigos que transita em círculos liberais telefonou-me para anunciar que achava que o discurso de aceitação do presidente Bush na Convenção Republicana de 2004 em Nova York fora de certa forma positivo. Não pensei muito na reação que tive, disse-me ele, e não fiquei surpreso ao constatar que ele subira nas pesquisas de opinião. Mas, quando comecei a expressar a minha opinião, os meus amigos realmente não gostaram do que eu disse. Alguns ficaram zangados, como se eu estivesse ajudando e confortando o inimigo. Outros me repeliram, como se eu tivesse dito que Satã faz bolinhos deliciosos. Outros ainda acharam que o que eu estava dizendo não era verdade, que eu tinha cometido um erro peculiar. Depois de algum tempo, notei que eu estava um pouco envergonhado da minha reação original. Dei comigo pedindo desculpas. Tranquilizei as pessoas, mesmo quando isso não me era solicitado, afirmando que a minha fidelidade não tinha mudado. Ataquei Bush gratuitamente para que todo mundo soubesse de que lado eu estava. Está claro que a minha reação não foi adequada. Vemos aqui de forma condensada como nos sentimos inseguros quando fugimos da nossa identidade normal. Já não sentimos estar em terreno seguro. As pessoas com as quais contamos podem recolher a sua amizade, amor e respeito. A mera possibilidade de que essa coisa aconteça é aterrorizante para todo mundo em um determinado nível. Nós nos agarramos a uma falsa identidade porque ela resolve o problema do isolamento. Em vez de estarmos sozinhos e separados, fazemos parte de alguma coisa. Mas, se essa participação depende de algo tão frágil quanto a opinião, de que vale fazer parte de alguma coisa? Até que ponto isso é real? Quando você pergunta seriamente estou pensando por mim mesmo, toda a hierarquia da identidade come-se a se deslindar. Se você continuar a perguntar sem se amedrontar, acabará se aproximando do núcleo. Esse é o nível final da falsa identidade. Estou pensando por mim mesmo? Ou estou pensando como a pessoa que eu era ontem? A pessoa que eu gostaria de ser. Uma imagem ideal de mim mesmo. Um João Ninguém tentando ser alguém. Como o processo de desnudamento tornou-se adverso. Parece suicídio ir tão fundo, chegar ao nível em que tudo que você quer é ser alguém e não um João Ninguém perdido em um mar de corpos e rostos. O paradoxo da separação é que ela funciona tanto como problema quanto como solução. Inserimos essas camadas de falsa identidade a fim de nos separarmos de todas as outras pessoas, para nos sentirmos únicos e especiais. Eu não sou o vagabundo que pede um trocado na esquina. Sou o homem de negócios que traja um terno elegante e passa o mais rápido possível por aquela esquina. Eu não sou o adolescente latino membro de uma gangue preso por vender crack. Sou o cidadão honesto que paga impostos para que possamos ter uma poderosa força policial. No entanto, ao mesmo tempo sabemos que o problema é a separação, e é por esse motivo que adoramos figuras como Jesus que afirmam que não somos quem parecemos ser. A humanidade comum está além da autoimagem. Está além da questão de ser alguém ou um João Ninguém. Quando você segue o caminho da paz, não tenta desesperadamente não ser um João Ninguém. Essas distinções param de ter poder sobre você, porque você se transforma em algo diferente. Em vez de um rótulo, você se torna humano.
Em vez de eu sou X, você se torna eu sou. A cura da separação é o início do verdadeiro conhecimento. Preciso salientar que essa transformação não é mística. Quando enfrento a primeira camada de falsa identidade, simplesmente me pego pensando como um tipo. Presto atenção às minhas reações quando começo a me parecer demais com um indiano típico, um médico típico, um homem de meia-idade típico. Depois que me pego fazendo isso, paro. Apenas isso. Não mudo radicalmente as minhas opiniões. Não me esforço para parecer americano, moderno, jovem, populista ou qualquer outra coisa que pudesse se opor ao tipo, porque isso seria apenas trocar um conjunto de tipos por outro. Em vez disso, reflito, esse não é o meu verdadeiro eu. Esse único pensamento encerra um tremendo poder. Ele desafia diretamente a mente preguiçosa e começa a pedir a ela que pense por si mesma. Posso agora aprofundar-me um pouco mais. Procuro me surpreender sempre que as minhas palavras visam a fazer com que alguém goste mais de mim. Se elas são uma maneira disfarçada de dizer ame-me, aceite-me, respeite-me, paro imediatamente. Essa atitude não encerra nada místico. Em vez de falar, escuto. Em vez de favorecer o meu interesse pessoal, penso no que todo mundo quer, ou no que é ético e bom apesar do que todo mundo quer. Repetindo, tudo começa com o pensamento. Não é o meu eu verdadeiro. Finalmente, se for completamente sincero, chego ao nível mais profundo. Se me surpreender falando em prol do meu ego, paro. Isso é mais difícil, porque a única alternativa para a presunção é a humildade. O ego odeia a humildade. A humildade encerra a fragilidade. Nós nos sentimos desprotegidos, vulneráveis. Todos os Joões ninguém no mundo poderiam nos tomar por um deles. Esse estágio precisa, portanto, negociar muito com o eu para progredir. Todos os dias darei comigo retomando as antigas estratégias e táticas do ego, a parte orgulhosa, insegura, sempre alerta de todo mundo que quer ser importante. Mas independentemente do tempo que essa negociação possa levar, e costuma levar anos, não se iluda, tenho o trunfo na mão. Sei que a minha autoimagem não é o meu verdadeiro eu, de modo que o que o ego percebe como a suprema humilhação não é nada disso. Não estou me transformando em um João ninguém, estou me tornando real. Depois de conduzir a questão do eu versus eles à sua essência espiritual, gostaria de abordar o nível menos refinado desse fenômeno, que está relacionado com o terrorismo. Os terroristas são os bárbaros de hoje. Exatamente como Roma quando enfrentava as hordas invasoras dos godos, os americanos e europeus de hoje sentem que a ameaça do terrorismo procede do outro lado da fronteira da civilização. Um romano moderno teria feito uma denúncia contra os bárbaros que parecem assustadoramente familiares. Eles não têm nenhum respeito pela vida. Não têm leis. Causam dano aos inocentes sem consciência. Estão dispostos a morrer em vão. As suas crenças são desprezíveis. O islamismo radical é tratado diariamente dessa maneira pelos nossos políticos mais importantes, mas não apenas por eles. Os intelectuais tanto de esquerda quanto de direita repetem as mesmas opiniões, a única diferença é que a esquerda tem a tendência de proferi-las com tristeza e a direita, com raiva. Que outra atitude podemos ter que não seja a tristeza ou a raiva? A mensagem parece ser que não existe nenhum má, a não ser que sejamos irremediavelmente sentimentais ou cegos. Os bárbaros estão chegando e estão perigosamente perto dos nossos muros. Essas palavras ecoam um famoso poema, Waiting for the Barbarians, Esperando pelos Bárbaros, de autoria do grande poeta egípcio Constantine Cavafy. Ele imagina o dia em que os romanos esperavam com apreensão a chegada das hordas bárbaras do norte. O império já está devastado. Resta apenas o último e fatal ataque. Sentimos-nos imediatamente arrastados para nossa própria apreensão. O que estamos esperando, reunidos no fórum? Os bárbaros são aguardados hoje. Por que nada está acontecendo no Senado? Por que os senadores estão sentados sem legislar? Porque os bárbaros vão chegar hoje. E quando chegarem, criarão as suas próprias leis.
Esses são versos perfeitos para terem sido lidos no dia seguinte ao atentado de 11 de setembro, quando uma sociedade inteira ficou paralisada pela aproximação deles, um povo fora da nossa ideia de civilização. Foi um momento no qual a esperança sofreu um dos golpes mais cruéis, embora em números absolutos Gettysburg ou a Batalha do Somme, os campos de extermínio no Camboja ou o genocídio de Ruanda tenham sido bem mais terríveis. Sinto-me na presença de Cavafy e dos romanos. Ele descreve como o imperador levantou-se cedo para poder sentar-se em grande pompa quando os bárbaros forçassem a passagem através dos pontos defensivos da cidade. A riqueza de Roma também está reunida, igualmente indefesa. Por que estão eles portando elegantes bengalas belamente trabalhadas em prata e ouro? Porque os bárbaros vão chegar hoje e coisas assim fascinam os bárbaros. Cavafy nos deixa com os nervos à flor da pele quando não pinta imagens de lanças arremessadas, pele lacerada e gritos. Existe apenas a espera silenciosa e o medo. Algo bizarro então acontece. A multidão não recebe o massacre que está preparada para sofrer. Inquieta e confusa, ela começa a se dispersar. Porque a noite caiu e os bárbaros não vieram. E alguns que acabam de voltar da fronteira dizem que não há mais bárbaros. Poderia isso ser verdade? É verdade para nós, apesar do medo paralisante que sentimos deles? Cavafy estava pensando na sua época, durante a era de Hitler e Mussolini, quando escreveu os versos proféticos finais do poema. E agora, o que vai acontecer conosco sem os bárbaros? Essas pessoas eram uma espécie de solução. Creio que vivemos por meio dessa mesma solução durante um longo tempo. Os bárbaros particulares, sejam godos ou islamitas, são irrelevantes. Na perpétua existência de uma única mentalidade, nós versus eles, a esperança da paz se extinguiu. O que Cavafy tão brilhantemente percebeu é que, se eliminarmos a solução, o problema desaparece. Os dois lados precisam puxar na sua extremidade da corda para que haja um cabo de guerra. Se soltarmos a nossa ponta, a guerra termina. Quem está surgindo no horizonte a não ser os bárbaros? Apenas mais hierarquia emaranhada. Inimigos que também são amigos e aliados em potencial. Emoções exasperadas misturadas com todos os outros tipos de emoção. Em outras palavras, a confusão habitual. Assim como a oposição violenta, camadas de conexão também existem. Certa vez, em um momento de grande preocupação, voltei-me em um aeroporto para uma pessoa que eu mal conhecia e perguntei: o que você acha que esses fundamentalistas radicais querem? Qual a intenção deles? O desconhecido replicou: imagino que queiram a mesma coisa que nós, ou seja, viver uma vida normal com os filhos. As palavras daquele homem caíram como água fria no meu rosto, porque o medo que eu sentia no momento tinha me feito esquecer o fato fundamental e inegável de que a vida ordinária é perseguida da mesma maneira em todos os lugares. Os terroristas têm o poder de reprimir a vida normal e colocá-la em perigo. Li um artigo de um jornalista americano lotado no Iraque que resolveu aventurar-se fora da Zona Verde, as áreas seguras de Bagdá controladas pelas Forças Armadas Americanas. Ele foi até a mesquita de um bairro para conversar com alguns homens, depois que terminaram as suas orações. A experiência foi extraordinária, porque ele relata que os iraquianos comuns possuíam opiniões moderadas. Mostravam-se preocupados com a ocupação. Queriam que a eletricidade e a água voltassem a ser como antes. Estavam aliviados por não estarem vivendo em uma ditadura militar, mas sentiam raiva pelo fato de os americanos que ocupavam o país terem permitido que criminosos e rebeldes infestassem as ruas. De repente, algumas pessoas de temperamento violento se juntaram ao grupo ao redor do jornalista. Sacudiam rifles automáticos e começaram a gritar e praguejar. No mesmo instante, os outros homens do grupo se silenciaram. Toda a atmosfera mudou, ficando tão violenta que o jornalista soube que a sua vida talvez estivesse correndo perigo. Os mesmos homens que momentos antes pareciam ser a voz da moderação agora se uniam à facção extremista, começando também a gritar e praguejar. Na verdade, esse pequeno drama foi uma lição de identidade. A hierarquia emaranhada não está fora de nós.
Nós nos identificamos com toda uma rede de crenças e influências. Quando um lado exerce pressão, nós nos identificamos com ele. Quando a pressão vem de outro lado, a nossa identidade muda. O grupo do lado de fora da mesquita não estava cedendo ao mal, e sim ao medo e à raiva, seguindo o caminho de menor resistência ao pensar de uma maneira típica. A hierarquia emaranhada lhes apresentou um pacote que podiam possuir em totum: o Islã, as suas crenças fundamentais, os costumes das famílias e uma sociedade que há centenas de anos conta histórias para si mesma, os desejos de Alá, as leis e os ditames do Corão. Em uma fração de segundo, esses homens puderam identificar-se com tudo isso, sem usar o pensamento. As escolhas e as crenças já estavam prontas. Você e eu fazemos a mesma coisa sempre que deixamos de pensar por nós mesmos. Todo mundo está sujeito a perder o delicado fio do eu sou, que é a única verdade a respeito da identidade, o único fato do eu que pertence sem falsidade a cada um de nós. Expandindo esse argumento, a mentalidade do nós versus eles é sempre uma expressão do problema fundamental, que é o dualismo. Este último é a convicção de que não existem valores finais ou absolutos, mas apenas a interação dos opostos. Em um mundo dualista, os seres humanos são separados da origem da criação. Estamos sob o domínio deles sempre que nos sentimos sozinhos, isolados e com medo do mundo lá fora. As pessoas espirituais estão tão sujeitas a essa forma de ansiedade quanto as não espirituais. No entanto, estão expostas a ela por uma razão diferente, porque se dedicam o tempo todo a combater a dualidade. Os micróbios estão sempre em volta do médico que mais luta contra eles. Na famosa frase de Nietzsche, se contemplarmos um monstro por um tempo suficiente, nós nos tornamos esse monstro, o que é uma maneira sugestiva de dizer que, se nos detivermos por um tempo suficiente na dualidade, ela nos engolirá. A solução, como a entendo, é encontrar uma maneira prática de escapar das divisões impostas pelo dualismo. Essas divisões são incrivelmente profundas. O bem versus o mal. As trevas versus a luz. O corpo versus a alma. Nós versus eles. Mesmo quando tentamos com todas as nossas forças ficar do lado dos anjos, o fato inevitável é que o bem define o mal e vice-versa. No dia em que o bem nasceu, descobriu que tinha um gêmeo no cosmo, e ambos são imortais. O caminho da paz nos conduz além da dualidade. E é o único caminho a ser tomado por alguém que deseja acabar com a guerra e a violência. Como Cavafy enxergou com tanta clareza, sempre haverá um eles enquanto existir um nós. Além do nacionalismo tóxico, vivemos em um país que defende a paz? Milhões de americanos fervorosamente acreditam que sim, e fatos vergonhosos não conseguem fazê-los mudar de ideia. Voltam as costas para o dano que os americanos provocam, quase impensadamente, ao redor do mundo. As empresas,